Senhores, tudo de bom para vocês? E vamos a mais um vídeo sobre o Evangelho, que é mais uma prece. Hoje é dia 4 de abril do ano de 2025. Tomando aqui um chazinho de hortelã. Estou recebendo alguma coisa para falar com vocês. Só um instante. O título do Evangelho é Nas Aflições da Vida. Mas, antes de começar a leitura, então vamos falar da liberdade, né, que é o livre-arbítrio. Por exemplo, nós estamos estudando o Evangelho, mas você não precisa ficar preso ao Evangelho. Você pode querer ler outra coisa. Pode querer ler a Bíblia dos indianos, a Bíblia católica, o Alcorão e outros livros que possam ter de outras, vou dizer, até religiões, porque são muitas que a gente não conhece, né? Você pode querer, por exemplo, ser um rosacrúzico e continuar lendo o Evangelho. Você pode querer entrar para o Templo Krishna e continuar lendo o Evangelho. Não tem importância. Liberdade, livre-arbítrio. Soltura do nosso espírito. Liberdade, soltura. Você quer usar o cabelo todo em pé? Pronto, usa em pé. Só que o meu não fica. Quer usar ele muito penteadinho? Todo mundo tem que respeitar. Que você queira ler isso e mais outra coisa, ou que você queira colocar um cabelo em pé, ou deitado, ou de trança, ou feito um leão. Você pode não gostar, né? Aí é outra coisa. Mas criticar não, você pode, eu não usaria, eu não gosto desse tipo de cabelo não. Mas não pode criticar ou julgar. Tá usando cabelo, parece um leão, deve ser maluco, né? É a primeira coisa que as pessoas falam, né? Não, livre-arbítrio. Existem mundos onde os seres são quase iguaizinhos a um leão, só que andam com 2 pernas e 2 braços, né? Os famosos reptilianos que dominam as pessoas, você pode dizer, eles são um jacaré em pé, andando com 2 pernas e 2 braços. Ou você pode dizer, ele é um lagarto em pé. Então, senhores, a forma de vida, essas são as mais fáceis de as pessoas entenderem aqui. Mas tem outras muito diferentes, quase que inimagináveis. Inclusive, tem formas de vida no espaço plasmáticas, em que o Corey Gutt disse que os cientistas vão lá, pegam um desses seres e cortam até um pedaço dele para fazer experiência, para pesquisar. Coitados, ficam lesionados, acho que devem até morrer, né? Não sei como é que é isso. E esses cientistas estão em Marte, parte da Lua,
como humanos. E vão nas naves daqueles que fizeram um acordo com eles e fazem essa barbaridade de pegar. Então vocês têm que entender por que que na Terra a tecnologia ou a sabedoria que nos dão espiritual é limitada. Porque é um perigo para os humanos saber certas coisas. Porque olha só o que eles fazem. Aqueles que estão lá no subsolo de Marte, junto com extraterrestres, fazem essas experiências, essas coisas. São seres plasmáticos, são seres, têm vida, estão vivendo, são livres. Andam para um lado, para o outro no espaço, lá num certo espaço, num certo nível de frequência. Né? E fazem isso. Ele não ia se expor nos vídeos e dizer uma coisa dessas, uma mentira dessas. Porque ele trabalhou em vários setores secretos do governo, então ele relatou isso e outras coisas mais. Ele não ia se arriscar dizer uma mentira, né? Aí ficam dizendo, isso é mentira, isso é mentira. Acredito. Porque eu sei que esses seres existem. Agora, quem não acredita que esses seres não existem, aí não vai acreditar no que ele falou, né? No que ele informou. Ele desapareceu da internet. Nem sei se ainda está vivo, se está morto, sei lá. Ele disse que eles têm aparelhos que a pessoa entra dentro e fica boa das doenças. E aqui na Terra não tem. Mas nessas bases, né, tem. Ou também pode ter no subsolo da Terra, né? Nos locais secretos. Mas aqui na Terra, que eu saiba, as pessoas, para manter mais o aspecto bom, né? O aspecto mais jovem, usam o tal famoso adrenocromo, que eles tiram isso do sangue nas práticas satânicas. Isso é feito do sangue de jovens sacrificados e crianças. Mas eles já evoluíram nessa coisa absurda, satânica, que eles já fazem comprimido, hidragem em líquido, injetável. Isso foi contado por um ser que foi levado, um médico que foi levado a uma reunião desses grandes aqui do planeta Terra, sejam políticos, altas patentes religiosas, políticos, presidentes, né? E alguns outros mais baixos, né? Vice-presidente e outros por aí. E alguns milionários, né? Como é que é o nome daquele cantor? A Michael Jackson teve esse oferecimento. Foi aí que ele descobriu o que faziam com as crianças. Ele quis denunciar, tentou acabar com isso, mas acabaram com ele, né, primeiro, né? Isso aí ele relatou numa psicografia, tá? Ele não teve nenhum caso com nenhuma criança, ele era protetor. Ele tentava proteger as crianças. Agora vamos ao que o vídeo se propõe, que é nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode concedê-los quando tenham um fim útil e sério.
Mas, como sempre julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se limitam ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que lhe pedirmos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Bem, acontece o inverso quando os humanos se ligam aos trevosos, se ligam aos reptilianos da luz, se ligam aos magos negros e outros negativos semelhantes. Várias denominações, né? Tem umas denominações aí, como se fossem deuses, né? Eu não vou nem dizer o nome, porque eu não gosto de falar. Isso muito negativo, né? Então, essas pessoas, por exemplo, um relato verdadeiro, que foi relatado num vídeo aí que eu vi na internet. Um político de nome, foi dado o nome lá no vídeo do político, um deputado, né? Não era presidente, não, senador, deputado, uma coisa assim. E ele se filiou me pediram cuidado para o que eu ia falar. Não se pode nem falar a verdade. Veio na minha mente, cuidado com o que você vai falar. Bom, eu ia falar, porque ele relatou tudo naquele vídeo, né? Bom, então, deixa eu ver. Quase todos os políticos, eles pertencem. Como é que eu vou falar? Eu não sei qual é a denominação disso. Não é religião, nem seita, mas é um negócio antigo já. Eu não consigo nem lembrar o nome, porque é para não dizer, né? Droga. Uma dica. A Rosa Cruz foi tirada, gente que saiu de lá que não concordava com certas coisas de lá, então eles saíram e formaram a Rosa Cruz verdadeira, que é a AMORC, tá? Bom, mas, então esse político se afiliou, então ele conseguiu um grau já muito alto, além do 33º, ou no 33º, ou além. Não estou falando o nome, viu? Só estou... E a pessoa que relatou lá disse que ali, quando se atinge um certo grau de adiantamento lá dentro, aí passa a ter reuniões secretas. Os que vão lá sempre ficam orando, eles até oram para as pessoas dão até nome e tal, oram, né, direitinho e tal. Mas aqueles que ficam só ali, eles não sabem o que acontece realmente por trás disso. Então o cara queria à força ser eleito nas eleições. Então diz que a prova que ele tinha que dar é que ele tinha que oferecer a própria filha em oferecimento à divindade do mal.
Então lá, ele levou a menina, né? Doparam, né? Um pouco, uma coisa para dopar a criança, né? E ofereceram lá as divindades que eles evocam. E eles relatam muito que vêm sombras nas paredes, né? E pronto. E foi reeleito. Eu estou contando isso porque essas pessoas que se ligam ao mal e que fazem esses oferecimentos ao mal, ao suposto Deus deles, né? Que é um ser mau, conseguem aquilo que querem, realmente conseguem, sacrificando pessoas, sacrificando crianças, jovens e às vezes também adultos, para conseguir o que eles querem. E essas pessoas que fazem isso, quando falecem, elas são aprisionadas lá com eles. Eles vão servir todo o resto da vida com eles. Se essas pessoas, quando chegar lá do outro lado da vida e se arrepender, aí os seres da luz vão lá resgatá-lo, porque ele se arrependeu de verdade, ele teve a consciência de ver o horror que ele fez, né? Então, mas geralmente eles ficam lá servindo as trevas, né? Também houve também um relato que o neto relata o porquê que o avô saiu e foi morar bem longe lá, para uma fazenda, para ficar bem longe, porque quando eles saem, eles estão sujeitos a serem mortos, porque eles fazem um juramento, eles ficam sempre ali, não falar nada para ninguém. Mas o neto tanto insistiu, que quando o avô já estava assim para morrer, aí relatou o porquê que ele saiu desse negócio que eu falei do outro. O mesmo grupo dos graus, né? E ele relatou, tá? Mas as pessoas querem poder, as pessoas querem... É o que acontecia na Idade Média, que as pessoas também queriam poder, né? Queriam ter um castelo, um palácio, queriam a mulher do outro porque era bonita. Aí eles faziam um pacto com esses senhores que estavam em forma humana, mas a maioria eram reptilianos e outros magos negros também. Então faziam um pacto, né? A maioria não sabia ler nem escrever, aí cortava o dedo lá, botava o sangue no contrato. Aí no meu canal tem, porque a gente não sabe o que a gente fez na vida passada, eu já fiz o distrato, né? Tem aí, é só procurar aí no canal, são 800 e poucos vídeos, mas vai ter que ter paciência, vai rolando. No celular deve ser ruim, né? Mas no notebook vai rolando e vai vendo os títulos. Fazem contrato de alma, né? Aí tem que fazer o inverso. Se você não encontrar, faça nas suas palavras. Porque eles são assim, quando você se arrepende, a luz te dá a oportunidade de reencarnar numa terceira dimensão para você ficar, ver se passa na prova do Enem, do Enem espiritual. Aqueles que você fez contrato de alma no passado, eles vêm te perturbar. Te perturbam mesmo. Você às vezes até resvala, porque eles têm muito poder. Eles têm muita técnica também, tá? Eles são inteligentes. Eles são muito inteligentes. A luz é mansa, com a inteligência dela. E as trevas são poderosas com o horror que eles fazem, com a dominação que eles fazem na mente.
Mas se você procura fazer a reforma íntima, e sempre ali, reto, na linha reta, não resvala, então não precisa ficar com receio, né? Aí você é protegido pelos seres da luz. Senhores, agora eu vou continuar a leitura. Vamos à prece. A prece, de como é o título mesmo? A prece nas aflições da vida. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que neste momento te dirijo. Se o meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo e conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Agora, depois, eu vou colocar uma outra oração aqui, que é a ação de graças por um favor obtido. Então, você pediu isso ou pediu outras coisas naquelas outras preces, né, que está em vários vídeos, aí você conseguiu, o teu pedido foi aceito. E então, temos a ação de graças por um favor obtido. Então, vamos ao prefácio. Não se devem considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. É verdade, na verdade, a gente lembra mais do mal do que do bem, né? Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que haja necessidade de interrompermos o nosso trabalho. Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. Devemos também lhe agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos espíritos bons. Não há necessidade de longas frases para isso. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras essa frase. O impulso espontâneo
que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom, dá de testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos atrai a simpatia dos espíritos bons. Então agora vamos à prece. Deus, infinitamente bom, bendito seja o teu nome, pelos benefícios que me tens concedido. Eu seria indigno deles, se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou a meu próprio mérito. Espíritos bons, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, especialmente a ti, meu anjo da guarda. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos, em particular. Aí tem reticências, né? Se você quiser dizer alguma coisa. E aqui eu termino. Próximo vídeo do Evangelho vai ter outra prece aqui. Vou anotar aqui. Mas é isso, senhores. Então, seguir as regras de Deus, seguir o amor incondicional, é ir sempre para frente, é nunca retroceder para a negatividade. É nunca retroceder para a negatividade, senhores. Sempre em linha reta. Mas não exagerando. Lembra de Buda? Caminho do meio. A balança. Eu não quero ser egoísta, então eu vou dar minhas coisas para todo mundo, vou me livrar de tudo. Não é bem assim. Tem coisas que você precisa. Tem algum livro que você precisa ter ele com você. E alguém quer esse livro. Ou quer que você empreste. Você sabe que se emprestar não vê mais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente empresta as coisas e não devolve mais. Né? Então, uma vez um rapaz até estava querendo, eu não dei não. Eu até depois me desfiz do livro, mas naquela ocasião ele aí estava dizendo que eu estava muito apegada às coisas materiais. Ué, eu preciso, uma pessoa não tem computador, chega aqui e vê. Você tem o outro ali, só que eu preciso dos dois. Você podia me dar um deles. E aí? Quando você precisar ler, você vai ler como? Se esse aqui não pode abaixar sobre a imagem, que aí, não consegue gravar. É diferente do outro. É que o outro está... Estou desconfiada, queimou aí, que eu quis botar o microfone, acho que queimou a placa, então não grava. Não grava o som, só grava a imagem. Então, por isso que eu preciso dos dois, porque eu até só precisaria daquele. Mas vem a pessoa, incompreensível, e quer que você dê isso. Você pode dar as coisas que não servem mais para você, está até ocupando, né, o espaço, e digo, também não uso isso aqui, sabe de alguém que esteja precisando, aí você dá. Não é exagerar. Não é como muitos fazem na Índia, que ficam lá sujos, imundos, lá só meditando, sim. É preciso meditar, mas não vamos exagerar. Eu, por exemplo, quando fui uma Brahmani Kumaris, eu achava muito exagero. Eu acordava de madrugada para estar às 6 da manhã, meditar. Depois meditava meio-dia. Depois meditava, já esqueci os horários. Acho que às 3 horas. Depois às 6 da tarde, às 18 horas. Depois, mais tarde.
Depois íamos visitar um irmão, né, lá não sei onde, lá íamos nós, né, cada tinha carro lá, o outro também tinha, a gente ia. Aí mal chegava lá, vamos lá para a sala do homem meditar. Já tínhamos meditado 2 vezes lá no templo. E bom, sinceramente, exagero, né? Eu acho que é exagero. Vamos dizer que você medite máximo de 2 vezes, porque pode meditar de manhã e à noite, quando deitar, pronto. Então vamos só o dia todo meditando, o dia todo meditando. É como a Bíblia, tem gente tão fanática que você passa para lá e para cá, ele está sentado num degrau lá da casa, ou ele está trabalhando numa banca, está lá com a cara enfiada na Bíblia, até assim. Aí você demorou 2 horas para passar lá de novo. Continua. Dia seguinte, continua. Não, tem a sua hora. Uma hora própria. Bom, vou escolher o horário X para ficar ali uns 15 minutos, ler um trecho da Bíblia. Isso acontece não só com a Bíblia. Pode acontecer fanatismo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com o Bhagavad Gita, com os Krishnas. Só vivem com aquele negócio na mão, ficar 1 hora cantando o mantra Hare Krishna. Eu me sinto muito bem, eu deixei de cantar agora, mas eu me sinto bem. Se eu voltar a cantar, eu me sinto muito alegre. É impressionante, é um mantra que a gente fica 1 hora. Aí vai fazer a vida dele, vai trabalhar e tal, não sei o quê. Quando voltar, vai de novo. E o cara fica até esfolado aqui de tanto... Que é um som muito bom, né? É um som diferente do que batuque de samba, né? O que batuque de escola de samba, que é horroroso. Mas ele não. Eu gosto daquele negócio que eles tocam lá no Krishna. Só que eu acho o seguinte, só que eu estou falando isso para vocês, que é um exagero. O Buda veio aqui ensinar o equilíbrio. Nossa, equilíbrio. O equilíbrio em tudo, na comida. Porque aí o cara fala, por que eu sou tão gordo? Aí você vai num restaurante e aí você até fica com curiosidade, puxa, aquele ali pesa mais de 100 quilos. Aí você olha para o prato da comida, né? Depois reclama que é gordo. Vai cada vez engordando mais. Não tem moderação na comida. Quer emagrecer? Come menos. Essa é a real verdade. É comer menos. Porque eu tive amizade com uma moça que era assim, ela tinha uns 80 e poucos quilos por aí. E ela comia e repetia de novo e repetia. E quando a gente ia lá nos templos budistas, ver, né, porque eles estavam... ela comia de novo. Aí eu ficava assim, e ela falava, fazer regime, mas o regime que ela fazia, de não comer certas coisas, não adiantava nada, porque ela também comia o excesso, né, de volume de comida. Eu tive quer ver a força de vontade? Eu já fui um pouquinho mais gorda, e comecei a ficar preocupada. E descobri que eu estava diabética, com 180, né? Aí o remédio para diabetes me fazia mal. Eu ficava com a cabeça lá, parece que eu não estava aqui na Terra. Aí a espiritualidade faz as coisas acontecerem para nos ajudar. Depois de uns anos, eu encontrei a irmã que eu tive amizade com um rapaz que era filho de uma ex-colega de faculdade, que às vezes vinha conversar comigo, depois desapareceu. E ela, me encontrando, perguntei como é que está ele, falando, não sei o quê.
E eu não lembro como é que a gente chegou ao assunto do diabetes. Eu sei que ela contou que o irmão estava com 200 e pouco e ele abaixou com a tal farinha de maracujá. Mas eu faço ela em casa, porque as outras que você compra tem mistura, tem... Ela é minha purinha, eu faço, dá trabalho, tem que ter cuidado para não queimar, né? Se queimar não serve, tem que jogar fora, depois de torrar. Aí, ia ser muito difícil eu deixar, vamos dizer, e logo de imediato, porque isso leva um tempo. Então, para facilitar, eu fiz uma dieta rigorosa, sentia fome. Aí emagreci pra caramba que até hoje eu não engordei, eu tô magra, osso puro aqui. Mas não tem problema, eu tenho saúde, quer dizer, a saúde é relativa porque eu tenho um problema nos joelhos, mas eu quero dizer o seguinte, que eu emagreci, mas não de passar mal, né? Mas consegui. E consegui abaixar de maneira que hoje em dia eu como coisas doces. Ainda hoje comi 2 biscoitinhos de chocolate. Eu uso 2 vezes por dia uma colherzinha daquela pequenininha. Nem é aquela muito grande de chá, né? Tem uma de chá e uma de... Também conforme o grau da diabetes, né? Se ela tá meio ruim, você bota de chá. Se a outra for só para manter, pode botar aquela de café bem cheinha. Porque a de café tem umas que são muito pequenininhas. Também é pequenininha demais, não, tá? E hoje tá aí. De vez em quando, lá uma vez ou outra, como uma pizza, uma vez ou outra, como esfirra, que isso tudo faz açúcar, como pão todo dia, mais de um pãozinho todo dia. E tem que, vamos dizer, sorvete, sim, mas qual é a quantidade de sorvete que o diabético, quando está controlado, pode comer? Vai comer um sorvetão assim? Não, come um pouquinho, sorvete, mata a saudade. Então, tudo a gente tem que ter força de vontade e equilíbrio. Tá? Equilíbrio. E é o que as pessoas não têm paciência para fazer isso. Então, para seguir o caminho do meio, o equilíbrio tem que ter paciência, determinação, força de vontade. Existem as virtudes para nos ajudar. Se você quer desenvolver o amor incondicional, você tem que ter também paciência. Tem que praticar a caridade. A caridade, ela é um conjunto de várias coisas, né? A virtude da determinação, porque você determina que quer desenvolver o amor incondicional e pronto. E não adianta que teu amigo fale que besteira, que bobagem. Você quer e pronto. Ninguém tem nada com isso. Liberdade. Livre-arbítrio. Então, você tem que ter tolerância com você mesmo para não pensar, poxa, não estou conseguindo, eu quero desenvolver o amor incondicional, não estou conseguindo. Não, tem que ter tolerância com você mesmo, porque cada um tem o seu tempo, né? Uns são mais rápidos, outros demoram mais. Livre-arbítrio. Família evangélica. Mas de repente você vê um vídeo e se sente atraído por um vídeo espírita. Aí você começa a ver, aí a tua família descobre que você está assistindo esses vídeos e começa, você está assistindo vídeos do diabo.
que eles têm essa mania. Isso é coisa do diabo. Ora, se você está sendo atraído ou atraída, ninguém tem que meter o bico, ninguém tem que falar nada. Siga o que você está sentindo. Ou se você desperta, você é evangélico, mas você sentiu atração pela igreja católica, lá da igreja, entrou e sentiu alguma coisa, alguma afinidade. Apesar dos padres não serem grandes coisas, mas não tem nada a ver. Eles têm o karma deles, né? Mas você gostou dali, você gostou de rezar, você gostou de estar ali entre os santos ali da igreja, né? Você gostou de assistir à missa, então vá. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem o direito de obrigar o outro a ser aquilo que você acha que é melhor para si. Nenhum pai e nenhuma mãe tem o direito de obrigar o filho a seguir o que eles querem. Ou a vestir a roupa que eles querem, né? Que às vezes tem pai ou mãe que não deixa. Não, você não pode usar essas coisas. Né? Mesmo que não seja muito conveniente usar certas roupas, mas o adolescente está tendo necessidade de usar aquilo, ele quer ter essa experiência. Você pode falar alguma coisa para prevenir, para dizer assim, olha, filho, você quer usar isso aí, mas olha, essa roupa aí que você está querendo usar é mais para mulher, assim, sabe, da noite, assim, que, sabe, é que você, né, você vem a Madonna, aí você fica querendo usar certas coisas, mas você é família, né, filha de... Mas não impeça, fala, depois que ela escuta o teu sermão e ela quer continuar usando, o problema vai ser de quem? Dela e não teu. O problema é dela, a vergonha é dela, as consequências é dela. Você fez o que você tinha que fazer, você chamou atenção, então você deu educação. Não aceitou, ou ela ou ele, né? Então, dane-se, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Uma amiga que até mora longe, ela mora lá do outro lado do Rio de Janeiro. De vez em quando a gente está se comunicando depois de muitos anos. Que barbaridade que ela me contou. Quando criança, ela custava para entender e não tinha memória para guardar as coisas, Aí o pai pegava num cabo de vassoura e batia na cabeça da menina. Sem comentários, né? Que verdugo, né? Que primitivo, que homem ainda das cavernas, né? Achava que batendo com o cabo da vassoura que ia resolver o problema. Se ela tinha algum problema, alguma lesão, alguma coisa lá dentro, ainda piorava mais. Porque a criança cai muito, né? E de repente até, né? Deu algum problema. Nas escolas antigamente, né? Na época lá dos nossos bisavós, né? Não sei se ainda dos avós, né? Não sei se ainda usava, mas bisavô, criança não estudava, não sabia, né? O que o professor perguntava, ia lá e batia, né? Com um negócio de madeira, ou então no bumbum, ou então na palma da mão que ficava, doía, né? Ficava tudo vermelho. Ou então botava de castigo em cima
Era milho, era pedra, e outras barbaridades. Hoje é o inverso. Já repararam nisso? Ação e reação. Hoje é o retorno. Hoje, professores são agredidos, às vezes são até mortos. É o retorno. Ninguém pensa nisso, né? Porque aquele professor teve que passar aquilo, aquela professora. Deixa eu ver outra coisa. Antigamente, os proprietários de imóvel para alugar, quando você tinha criança pequena, eles se recusavam, né? E ninguém podia fazer nada, recusava, ele ia ver se encontrava outro que aceitasse, e ficava, às vezes nem conseguia, ficava morando lá com a família e tal. Também animais, né? Isso ainda há pouco tempo, acho que ainda tem muitos lugares que não aceitam os animais, que a pessoa tem animal em casa, no apartamento, em casa, apartamento. Ação e reação. Hoje, nos tempos de hoje, nós temos o retorno. Proprietários sendo agredidos, proprietários tendo que aceitar as condições do inquilino. Agora é o contrário. Tive aí umas amizades que ficavam me contando, mas eu tive que abaixar o aluguel, eu tive que não sei o que, senão eu ia ficar sem o inquilino. Vê como a coisa volta? Nós estamos numa época de feminicídio, aí eu agora estou pensando, bom, vai chegar uma época que vai ser o contrário. Depois não vai ser feminicídio, vai ser masculinicídio. Vai ser o contrário, as mulheres vão começar a matar os homens. Porque tudo retorna, não sei, é impressionante, né? Retorna. Muita gente que mora em favela, e aí nos outros países, em lugares muito pobres, né? Judiaram as pessoas, escravizaram pessoas. O brasileiro fala muito, os escravos, porque nós os escravos. Vocês pensam que foi só aqui? Na Europa teve escravos. Na Itália, então, um horror. Nos outros países também teve escravos. Já no Egito também teve escravos. E sofriam também. Aí aqui se fazem muito de vítimas, parece que eles são os únicos que foram escravizados aqui. Na própria África, a própria raça escraviza outros da própria raça, lá na África mesmo. Então, muita gente muito pobre, com muita dificuldade, e outros que têm que trabalhar em coisa muito árdua. Por quê? No passado, fizeram isso com as pessoas. Escravizaram as pessoas. Mulher que é ruim para o marido. Sabe-se lá o que ele fez em alguma vida passada, que ele foi muito ruim para a mulher? Então, tem que ver isso. A gente fica, né, chateada quando a gente vê acontecer certas catástrofes, certos crimes, certos acidentes, mas será que foi realmente, aconteceu pelo motivo que aconteceu, ou será que já estava previsto porque aquela pessoa tinha que passar aquilo, né? Quando se tem que passar certas coisas por merecimento, por karma, né? Ação e reação. Aí, senhores,
Eu estou falando isso que é para vocês sair dessa Matrix. Matrix é prisão. Essa Matrix prisioneira. Que aí as pessoas ficam, pois é, devia fazer acontecer, devia matar o cara que fez aquilo, mas você não sabe se a vítima mereceu. Foi esfaqueada 10 vezes, mas sabe-se lá se ela esfaqueou numa vida passada também, outra pessoa assim, dessa maneira? E pessoas que vêm femininas podem ter sido masculinas na vida passada. Pessoas que vêm masculinas podem ter sido femininas na vida passada. E algumas na vida passada foram ainda femininas, outras foram masculinas. E o terceiro sexo, né? Também. Não vamos esquecer o terceiro sexo. E uma pessoa vai na rua e é atacada, sem querer nem para quê, por um cachorro que estava lá quietinho. O cachorro olha para a pessoa e vai e ataca e estraçalha. Tem gente que até tem morrido, né? Por que isso? Cismou com a pessoa? Sabe lá se no passado ela maltratou os animais? Esfacelou os animais? Como eu vejo aí vídeos na internet, que horror! O que fazem com gatos, cães, macacos, bois, porcos, aves. Eu me sinto até mal, porque de ver tanta crueldade com os animais, porque os animais são... Eles não podem, né, se defender, são inocentes. Veja só, um cachorro é cuidado pelo seu dono. Então ele pega, vai lá pegar aquela fita isolante, aquela fita colante, e o cachorro não faz nada. O cara tá assim, tá fazendo as patas, e o cachorro doça, porque o dono é meu dono, ele tá fazendo isso por algum motivo, não sabe. Aí vai e joga numa estrada, numa lixeira, para ser triturado. Animal inocente. Vou contar um caso tinha um lugar aqui, não sei se ainda tem, que tinha lá uma mulher que botava tudo que era gato dentro de gaiolas. Os coitados ficavam lá e doentes, ela não tinha também como tratar. Essas cuidadoras pensam que estão cuidando e às vezes estão até prejudicando mais os bichinhos. Mas enfim, era um cheiro horroroso. Eu fui lá 2 vezes, não aguentei, não fui mais. Que eu até estava querendo lá ajudar, mas era insuportável o cheiro. Não tinha limpeza. Então, não tem limpeza, os bichos acabam tendo doenças. Então, diz que foi um rapaz lá e que gostava muito, gatinho, eu adoro o gato, o rapaz. Eu adoro gato, eu não sei o quê. Emprestaram até uma transportadora para botar o gato, aquelas bolsas, né? No dia seguinte, a mãe desse rapaz foi correndo lá e devolvendo a bolsa e diz: nunca mais façam isso, nunca mais deem gato se ele voltar aqui, meu Deus, ele não gosta. Ele matou o gato, ele quer pegar os gatos para matar. Então, quando você também dá um gato, um cachorro para alguém cuidar, veja bem a quem você dá, hein? Veja bem. Uma vez eu quis dar aqui o filhote dos caras que estavam passando, moto, o cachorro ficou apavorado. Mas foi uma coisa impressionante quando eu olhei para o cachorro. Aí eles ficaram assim, queriam, às vezes eu disse assim, não, deixa, passa quando vocês passarem aí, tá? Não dei não, que eu vi que o bichinho sentiu. Mas eles também sentiram uma pessoa que até morava no morro e levou, mas eu não podia ficar com aqueles cachorros. Fiquei com a cachorrinha, mas não, né, despesa, e cachorro tem que vacinar, tem que isso, tem que aquilo, tem que dar banho, tem que isso.
Naquela época eu estava em dificuldade, não dava, né? Os animais sentem. Eu também fui obrigada a ficar com todos os filhotes da gatinha, porque veio aqui umas crianças querendo, a mãe querendo, ela me arranhou feio, fez umas coisas aqui no meu braço quando o garoto se aproximou. E eles estavam insistindo, eu disse, não, minha senhora, não vai poder não vai conseguir não, a senhora vê se arruma outro, porque os animais conhecem quem é bom, quem é ruim, sabe lá como eles iam tratar os bichos. Então estão aí, tá tudo aí gordinho, não sei por que eles estão engordando, estou preocupada, porque gato não pode engordar muito, né, porque faz mal, né, acho que eles estão comendo muito. Estão muito gordinhos. Então, senhores, deixa eu ver o que mais. O que mais que eu vou falar para vocês lembrar, para ficar atentos? Eu acho que tá bom, né? Tá bom. Fica pro próximo vídeo alguma coisa que eu vou falar. Então, tudo de bom para vocês, paz e luz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.